E hoje vou trazer aqui a quarta lei hermética, que é a lei da polaridade, o princípio da polaridade que vem do Hermes Trismegisto, e eu já gravei outros vídeos aqui, que é a lei do mentalismo, o princípio da correspondência, né, da vibração, e essa é a próxima, a lei da polaridade. Então, se você perdeu os outros vídeos, vou deixar aqui na descrição para você assistir depois, porque um é praticamente a continuação do outro, que tem muito a ver com o que a gente vai trazer aqui, que pode ser tudo da mesma natureza, só que é diferente em graus. Então, você começa em um, quando ele vai terminando, ele vai dando início no outro, e isso constitui as nossas leis que regem talvez esse nosso universo mental, físico e espiritual, como dizia Hermes Trismegisto, que é o criador dessas 7 leis herméticas aqui, que viveu cerca de 1500 a 2500 anos antes de Cristo. Então tem muita sabedoria e é o que eu quero trazer aqui hoje. Então antes da gente começar, muito prazer, eu sou o Diego Belo, se você não me conhece, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, e eu adoro vir aqui para gravar esses conteúdos sobre vida, sobre até um pouco de filosofia, sobre felicidade, leveza, né? Tudo isso é muito importante, principalmente partindo da nossa mente. Então vamos lá, vamos falar da quarta lei, que é a lei da polaridade. E ele diz assim, ó, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Que loucura é essa aí, né? Parece um papo meio de doido, ele parece ser muito complexo, mas na verdade ele é simples, se a gente entender na sua essência, e eu quero trazer um pouco de simplicidade aqui para explicar tudo sobre isso, sobre essa lei da polaridade. Então quando ele fala tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, né? O igual e o desigual são a mesma coisa. Se a gente pensar em opostos, a gente está pensando em algo da mesma natureza. Para simplificar, eu vou trazer, por exemplo, o termômetro, que acho que é o mais simples. Dentro da mesma natureza, ele calcula o que é quente e o que é frio. Então, ele parte da mesma natureza, porém, ele é dividido em graus. Isso facilita a nossa compreensão. Então, o frio, na verdade, ele é a ausência do calor e vice-versa. Um depende do outro, não tem como. É a mesma coisa a gente falar da luz e de sombra, né, que todo ser humano tem, em absolutamente tudo o nosso plano material também tem luz e sombra, e onde tem um, também tem o outro. Então dentro de um ser humano muito bom, também tem um ser humano bem ruinzinho também, viu? Se você acha que você é uma pessoa boa, é que talvez você não tenha acessado aí no seu lado de sombra que está aí dentro, mas com o tempo a gente vai vibrando mais na questão de luz do que de sombra. E esses graus são divididos também por vibração, que tem a ver com o nosso outro vídeo aqui, que é o outro princípio da vibração, que ele explica exatamente como funciona a energia, vibração e frequência, que existe em absolutamente tudo, em nós, na parede, em absolutamente tudo, né? Então, legal. Existem esses extremos, ok? Então, no amor também existe o ódio, que é o seu oposto, e ele só é talvez dividido em graus, né? Então, para um existir, o outro também existe. Então, se você está vibrando no ódio, é porque está faltando um pouco de amor aqui, está faltando um pouco dessa vibração. Quando a gente aumenta essa vibração, essa frequência, a gente vai mais para o lado do amor. E a gente só consegue combater um com o outro. Por exemplo, se você quer combater o ódio, né, a raiva, você precisa combater ela com amor. Trazendo para o seu dia a dia, você está com uma dificuldade com uma pessoa no seu trabalho que está sempre muito vibrando no ódio, na raiva, sempre, né, brigando com todo mundo. Você não vai conseguir combater essa situação com coragem, por exemplo, né, com resiliência. Precisa ser com amor. E tudo que deriva do amor, né? A compaixão, a caridade, né, a tolerância, tudo isso vem também do amor. Então só assim você vai conseguir lidar com essa situação. E se nós trouxermos para o nosso dia a dia, quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que a gente está vivendo? Qual é o seu princípio, a raiz daquilo? A gente precisa compreender a raiz para a gente poder eliminar aquela situação, né? Senão a gente só toma um remédio e esse remédio trata só o sintoma, mas depois ele volta porque a gente não tratou a raiz. Então quando você vai na raiz dele,
você percebe o que está acontecendo. Pô, eu tô sentindo raiva, mas por que eu tô sentindo raiva? Talvez porque eu tenha sentido abandono na minha vida. E como que eu vou curar esse abandono? Com o seu oposto. Talvez de estar lá junto, de se preocupar, de estar ali disponível se ela precisar para alguma coisa. Então você só vai conseguir trabalhar com esses opostos. Um exemplo disso é o Yin e Yang, que a gente mais conhece, né? Que onde um começa, né? Aliás, onde um termina, começa o outro. Então tem o seu lado de luz e de sombra, e dentro da luz tem o seu lado de sombra, e dentro da sombra também tem o seu lado de luz. E quando a gente fala desse plano aqui material que a gente vive, a gente está falando sempre em dualidade, nesses dois polos. O hermetismo ele trabalha muito os três planos, né? Que é o plano mental, o físico e o espiritual. E nesse lado mais físico nosso e material, a gente consegue perceber essa dualidade muito maior. Quando a gente vai para um lado talvez espiritual, talvez já não exista mais essa dualidade. Porque é o que eu falo do caminho do meio, né? Que não são os dois extremos, o meio dos dois extremos que a gente deve seguir. O caminho do meio é aquele que está acima da dualidade. Ele está acima do bem e o mal, do bom e do ruim, do quente e do frio, né? Por exemplo, quando você vai para o lado espiritual, o espiritual ele está acima da dualidade, porque a dualidade está no nosso plano material, terreno aqui. Quando você está no plano espiritual, isso não existe mais. A partir do mesmo princípio que não existe, nada foi criado, por exemplo, a natureza, não existe o mal. Se você for procurar qualquer coisa que seja da natureza, não existe o mal. Nós é que criamos alguns graus para isso e a gente acaba caminhando para um outro lado, mas não é da natureza isso. No nosso universo não existe nada que seja ruim, que seja mal, maligno. Nós é que caminhamos para esse lado, né, de sombra. Quando falam da história lá de Lúcifer, que era um anjo, e aí ele resolveu ir para o lado mais de sombra, não é isso? Em toda essa história bíblica. Então a gente precisa compreender qual que é o que está acontecendo e qual é a vibração que nós estamos tendo para que a gente possa combater aquilo. É possível sair do ódio para o amor? É possível. Você só precisa compreender e mudar essa vibração, que também tem a ver com a nossa mente, que é o primeiro princípio hermético, a lei do mentalismo, que tudo é mental, né? Então tudo começa aqui. Então, conforme a gente vai mudando os nossos pensamentos, a gente vai mudando a nossa energia, a nossa frequência, e a gente pode caminhar para um lado oposto. Quando a gente fala o que é quente e o que é frio, depende muito da percepção de cada um, né? Se alguém vive num lugar que é muito frio e de repente está menos 20, menos 30 graus, e a gente fala 0 grau, ele é muito frio. Pra gente que está aqui, por exemplo, no Brasil, para eles, eu falo, nossa, é um clima super agradável, porque eles estão acostumados com o oposto. Da mesma forma que a gente vive aqui em 40 graus, se você pegar alguém que está lá vivendo nos menos 20, vai falar, nossa, 40 graus é muito quente. Talvez para algumas pessoas seja ok, seja tranquilo, elas até gostem daquilo. Mas tudo é uma percepção, né, dentro da mesma natureza. Então a gente precisa compreender isso aí. Assim acontece com tudo na nossa vida. Tudo tem os seus opostos e um precisa do outro para funcionar. Por exemplo, as notas musicais, a gente divide ela em 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando a gente entra no Dó de novo, a gente saiu de um ponto, a gente entrou num outro grau e ele tem a mesma escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí ele entra no Dó de novo e ele vai subindo. Então ele continua, só é uma percepção diferente, porque são as oitavas que vão subindo de acordo com a vibração e aí ele vai mudando o seu estado, mas eles existem. E aí quando ele fala o seguinte, o igual e o desigual são a mesma coisa. Na verdade são interpretações que nós estamos dando também, ou a ausência de um para o outro, que nem eu falei, às vezes o frio é a ausência do calor, mas dentro da mesma natureza. Aí ele fala, os extremos se tocam, né? Se você pega no planeta Terra e caminha sentido norte, daqui a pouco você vai chegar no sul, porque os opostos eles se encontram. Quando às vezes a gente começa a caminhar para um lado muito extremo, daqui a pouco a gente está indo no sentido contrário e a gente está conhecendo o lado de sombra daquilo, mesmo que a gente tenha caminhado para a luz. A gente precisa entender o equilíbrio de tudo.
Eu vou trazer um ponto aqui que eu sei que algumas pessoas talvez interpretem de uma forma errada, mas entendo o que eu estou querendo dizer. Eu sempre trouxe que existiam algumas pessoas religiosas, né, que iam para o lado mais extremo da coisa, dos ensinamentos de Jesus, por exemplo, iam com tanta sede que eles acabavam ficando muitas vezes cegos com esse caminho que eles estavam indo. E aí eles iam para o lado oposto daquilo que foi ensinado. Então os opostos, eles se encontram, os extremos, eles se encontram, eles se tocam muitas vezes. Porque se você vai tanto querendo ser uma pessoa boa, fazer tudo certo, vai chegar num estado onde você vai olhar outras pessoas fazendo coisas erradas e muitas vezes você começa a julgar. Quando você começa a julgar, você está indo para o lado oposto, que era exatamente para não julgar. Então, você percebe que os opostos, eles se encontram em devido momento? Então, é importante, todos os paradoxos podem ser reconciliados e todas as verdades são meias verdades. A gente caminha para um extremo achando que aquilo é a verdade, mas aquilo é só dividido em graus e talvez seja uma percepção diferente sobre aquilo. Então não existe uma verdade absoluta no plano dual, né? Que é o que a gente está aqui, como eu falei, no plano espiritual não existe essa dualidade, existe a razão acima de tudo. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio se a gente quiser uma vida melhor. Em absolutamente qualquer coisa você pode encontrar esses extremos e aí você vai começar a trabalhar um lado ou um outro. Eu estava vendo uma palestra da Lucilena Galvão e ela estava dando um exemplo muito bacana. Ela falou assim, quando você quer ajudar uma pessoa e aí você fala para ela, olha, cuidado com esse defeito aqui, e essa pessoa fala assim, ah, legal, eu já percebi, já estou trabalhando, pode ficar tranquilo que essa pessoa ela realmente vai sair dessa situação, vai saber lidar com essa situação, por mais que às vezes apanhe um pouquinho, mas ela já enxergou, ela já teve consciência sobre aquilo e ela vai trabalhar. Quando você fala a mesma coisa para uma pessoa, cuidado com esse defeito aqui, ela fala, mas eu não tenho esse defeito. Você pode ter certeza que ela vai cair, porque ela não conseguiu reconhecer. E muitas vezes, dentro da mesma natureza, nós não identificamos os graus. Nós apontamos no outro os seus defeitos, sendo que aquilo é um reflexo do que nós temos aqui dentro. Eu já falei isso nos outros vídeos sobre também as leis herméticas. Então, entender esses opostos é o grande segredo e todos os ingredientes que nós precisamos para trabalhar qualquer ponto que seja na nossa vida, nós temos ele aqui dentro. Nós só precisamos mudar essa frequência para que a gente consiga alcançar esses opostos. E eu espero que faça sentido para vocês, tá? Caminhar sempre em direção à luz, caminhar em direção sempre à felicidade, à leveza, é o que eu tenho como meta de vida e eu quero passar isso para as pessoas. Os pitagóricos antigamente também, eles quando se conectavam com uma pessoa, eles se conectavam sempre com o seu lado mais de luz. E para as outras pessoas corresponderem, para manter, né, a mesma conversa, a mesma linha de raciocínio, elas precisavam se conectar com a consciência delas de luz também, para que, né, exista uma conversa ali. E muitas vezes, quando elas iam embora, essas pessoas ficavam meio até atordoadas, né, por terem se conectado com algo que talvez nunca tenham tido antes, que era o seu lado de luz. Muitas vezes a gente vibra sempre na escassez, a gente vibra sempre naquilo que nos falta, a gente se julga demais e aí a gente está em um oposto. Quando vem uma pessoa dessa e traz mais luz, traz consciência, a gente consegue mudar esse nosso grau aqui, tomando mais consciência de quem nós somos e para onde nós queremos caminhar. E essas pessoas por onde passam parece que iam deixando um pouquinho de luz. E é o que eu tento trazer aqui, um pouco sempre de consciência, nunca de uma verdade absoluta, mas consciência, fazer você pensar, você tomar consciência de qual grau você está vibrando nesse exato momento, e é exatamente isso que você precisa para fazer qualquer mudança aí que você almeja na sua vida. Espero que tenha feito sentido esse vídeo, compartilhe com outras pessoas também, para que elas também tomem mais consciência e comente comigo o que você achou e se quer que eu continue gravando esses vídeos sobre as leis herméticas que eu particularmente adoro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.